Mesa de debates. Oferecimento Unimed, 45 anos. Cuidar de você sempre foi o plano. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Olá, hoje é sexta-feira, dia 27 de abril. Está começando mais uma mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Para a gente é sempre um prazer estar com você. Te peço licença para chegar na sua casa, comemorando mais uma sexta-feira, o final de mais uma semana. Agradecer você que acompanhou o nosso programa durante todos esses dias e te faço um convite para a gente ficar junto hoje até meio-dia. A gente conversa sobre o comércio de Juiz de Fora para as vendas do Dia das Mães e também sobre o Dia do Ferroviário. Apresento agora para vocês os debatedores do nosso programa de hoje. Bom dia, Cirilo. Tudo bem? Bom dia, Caio. Tudo bem? Sejam bem-vindos, Ronaldo e Luiz Fernando. Obrigado. E bom dia, telespectador. Isso aí. Bom dia, Hussein. Bom dia, tudo bem? Bem-vindos. Agora eu apresento os convidados do nosso programa de hoje. A gente recebe o superintendente da CDL, Ronaldo Moquides. Bom dia. Bom dia. Bom dia a vocês. É um prazer receber o senhor aqui. A gente recebe também o diretor do Museu Ferroviário, Luiz Fernando Primo. Bom dia. Bom dia, obrigado pela oportunidade mais uma vez de estar aqui. Prazer nosso te receber. Bom, amanhã o Museu Ferroviário estará de portas abertas para receber a população que queira visitar o acervo de mais de 300 peças e dessa forma relembrar e também comemorar o Dia do Ferroviário. Luiz, as pessoas que forem até o museu, que amanhã vai estar com horário especial para comemorar essa data, elas vão ter acesso a quê? Além dessas 300 peças, que é um acervo muito grande, o que elas podem encontrar lá no museu? A gente antecipou um pouquinho a comemoração do Dia do Ferroviário, que é celebrado no dia 30 de abril. Então amanhã, a partir do meio-dia no museu, nós vamos ter a participação da Associação de Modelismo Ferroviário de Juiz de Fora e região. Eles vão montar uma maquete de mais de 7 metros lá. Eles têm modelos do Xangai, do trem que eles chamam de Pimentinha, que é a locomotiva, a vermelhinha, que puxou o Xangai inclusive. Tem vários modelos de trem. Nós vamos ter venda de cerveja artesanal. E o nosso acervo aberto, num horário diferente do usual. Final de semana o museu geralmente ele não abre para visitação, então amanhã a gente está aproveitando a comemoração, abrindo o acervo. Então tem já exposição permanente. Fora isso, nós temos uma exposição que ela está desde março lá no museu, ela é temporária. São documentos e fotos de uma senhora que trabalhou lá na estação de fato, a dona Conceição. Então chama Leopoldina de Conceição, fazendo uma alusão ao nome da ferrovia que operava naquela estação e ao nome da própria ferroviária, que foi muito importante na época dela ali. Luiz, você falou que o pessoal vai montar uma maquete, Isso. E eles vão montar na hora ou anteriormente? Não, eles vão montar antes. Hoje eles já chegam com as peças lá, porque realmente são muitos módulos que eles montam, tem muito cuidado, muitas peças pequenas, então são os trilhos, aí tem as miniaturas de postos de gasolina, túnel, tudo isso eles vão montando ao longo da manhã para a gente abrir meio-dia já com ela prontinha para o público visitar. E lá as visitações são sempre gratuitas, né? Sempre gratuitas. O museu ele abre normalmente de segunda a sexta, das 9 às 17. Quem quiser visitar é só chegar. Perfeito. E assim, uma coisa acho que é bom salientar também, o museu ele está encravado bem no centro de Juiz de Fora, E assim, tem estacionamento próprio, então o ouvinte que estiver agora nos acompanhando pode aproveitar esse fato, e é para todas as idades, Então Isso. assim, a pessoa não precisa se preocupar, puxa, eu vou levar meu filho de 2, 3 anos, será que ele vai se machucar, vai acontecer algum problema? Não, tem segurança, é um lugar extremamente central, tem estacionamento, por sinal acessível. Como é que é a entrada lá do estacionamento? Como é que funciona isso? O acesso ao museu ele pode ser pela Francisco Bernardino até às 15 horas, É importante destacar isso, porque o portão fecha às 15 horas. E depois fica o acesso de carros pela Avenida Brasil 2001. A mesma altura ali da Prefeitura, da MRS. Então o pessoal que chegar de carro pode estacionar. Se quiser ir de bicicleta, nós temos bicicletário também. Olha que legal. Então, e importante que você falou sobre ser aberto para todas as idades, o museu
Ele tem um espaço aberto, porém ele é todo isolado, então criança pode ficar à vontade lá. Amanhã, inclusive, nós temos um evento que tem ocorrido lá desde janeiro, chamado Cineclube Canguru. Ele não faz parte da programação do Dia do Ferroviário, mas acontece amanhã também, que são exibições de filmes que a gente tem feito para mães e pais de crianças pequenas, bebês, que às vezes não frequentam cinema, porque criança chora, brinca, ri, fala, e muita gente pode ficar incomodado com isso. Lá a gente tem um espaço dedicado para esse público. Todo mês a gente tem programação lá. Luiz Fernando, você disse que o dia 30 é o dia escolhido para essa comemoração. Por que o dia 30? No dia 30 de abril de 1854 foi inaugurada a primeira ferrovia no Brasil, né, que eles chamam de Estrada de Ferro Mauá. Então, naquela época, inaugurada pelo Barão de Mauá, ainda no período do Império, né, junto do Pedro II, e esse dia, então, foi marcado, né, na história como início das operações ferroviárias no Brasil. Por isso, a tradição de se comemorar o Dia do Ferroviário. Então, a gente acompanha esse calendário histórico, né? Olha, eu sei que você está por dentro de toda a história que envolve as ferrovias do Brasil, o Cirilo já me contou, então vou te perguntar a respeito da contribuição que as ferrovias deram para o desenvolvimento do Brasil daquela época que a gente ainda consegue sentir hoje. Sim. A contribuição da ferrovia ela foi, de fato, para o desenvolvimento do país, né? Eu costumo brincar com as crianças quando elas vão fazer visita guiada no museu. A gente analisando lá, a gente exibe várias fotos, mapas, e aí tem um mapa das ferrovias no Brasil. O desenho das estradas de ferro pelo país lembra muito as artérias do corpo, né? E aí a comparação que eu faço é, se o sangue tem que circular pelo corpo para desenvolver, né, o corpo em si, as ferrovias cortando o Brasil inteiro faz a mesma coisa com o país, né? Então, é o desenvolvimento econômico, quando você encurta o tempo de entrega de cargas. Lá atrás isso fez uma diferença enorme, ainda é muito importante, porém lá atrás a ferrovia foi a tecnologia de ponta da época. Você pensa, até meados do século XIX, todo o transporte era feito com carroça, através de cavalos. Então, isso depois é modificado, né? Viagens que, por exemplo, do Rio de Janeiro até Juiz de Fora demoravam 10, 12 horas de lombo de burro, foram cortadas até chegar ao limite aí de... A gente tem, por exemplo, uma das últimas viagens que saía da nossa estação da Leopoldina, lá onde está o museu, até o Rio de Janeiro demorava mais ou menos 5 horas, mas era um trajeto longo, né? Não fazia o mesmo trajeto que o carro faz para descer para o Rio de Janeiro. Então, mesmo assim, a gente percebe o encurtamento de tempo. Fora isso, o incentivo ao turismo, né? Se as pessoas tinham a facilidade de transitar pelas cidades da região, isso facilitava demais também as visitas, conhecer novos lugares. Então, a ferrovia ela foi, de fato, muito importante para o desenvolvimento do país. Na época do Dom Pedro II, ainda a ideia dele era que fosse uma espinha dorsal no país e foi quase conseguido isso. A gente chegou a ter mais ou menos 38 mil quilômetros de ferrovia. Hoje, algumas foram desmanchadas, mas isso demonstra mesmo o alcance ferroviário no país, né? Luiz Fernando, você falou uma coisa bem interessante aí, turismo e a questão econômica, né? O Grupo Sircon ele está resgatando algumas coisas na cidade, como o festival, essas coisas assim, para mostrar. E você falou um negócio aí que me tocou profundamente, e hoje, em decorrência da visibilidade que a mesa tem na cidade, eu fui abordado por uma senhora que me perguntou sobre uma coisa que você falou, eu fiquei até emocionado. Ela falou assim, o senhor fica lá na mesa de debate? Eu falei assim, fico. Que dia que vocês vão discutir lá a questão do Xangai? Porque o Xangai hoje, na realidade, no consciente coletivo das pessoas acima de 35, quase 40 anos, ele se faz muito presente, porque eu lembro meu pai me pegando e me levando para passear de trem.
E ela falou assim, olha, gente, eu levei meus filhos, levei meus netos, e é uma coisa que fazia uma ligação muito interessante, ele saía muito cheio, lá de Benfica até Matias Barbosa, incrementava o turismo nas duas cidades. E Juiz de Fora hoje tem uma característica, você falou cerveja artesanal com história ferroviária, de fazer uma mistura geral disso tudo aí, no sentido de virar uma atração turística da cidade. Você tem assim alguma possibilidade de o Xangai, assim, mesmo em caráter experimental, 1 dia, 2 dias, voltar a fazer esse roteiro histórico? Isso quem me perguntou ela falou, foi a Maria Helena, dizendo, quando ela começou a falar do Xangai, os olhos dela até lacrimejaram. Eu fiquei muito emocionado. Essa é uma questão até polêmica, né? Que é um pedido de muita gente. O Xangai parou tem 21, 22 anos, né? Foi em 96 para 97, ali, época da privatização da rede ferroviária. É interessante porque na época que ele parou, ele era mais barato que o transporte de ônibus urbano. E se a gente fizer uma retrospectiva aí da passagem de ônibus na época, ela girava em torno de 25, 35 centavos, né? 96, acho que ela estava batendo mais ou menos isso. Então isso demonstra, né, qual era o impacto do Xangai. Porque muitos meninos iam para o colégio militar, né, de trem. Então era importante para a população de fato. O encerramento das atividades do Xangai, bom, ele foi quase que em comum acordo em 3 partes, porque se a gente for pensar, a gente tem o governo que subsidiava parte do custeio desse trem para ficar barato para a população, então não estava conseguindo mais sustentar. A empresa que começou a operar a linha também, ela tem o caráter comercial, então também não tem o interesse de manter um transporte ferroviário desse tipo. E aí outra coisa, assim, por mais que a população hoje seja saudosa e tudo, na época não houve uma movimentação grande a ponto de fazer com que o governo mantivesse esse transporte. E o Xangai, assim, ele começou a funcionar em 1937 para os operários que foram construir a Imbel, que na época era fábrica de estojos, espoletas e armas, né? Então ele começou a funcionar para levar esses construtores, depois os operários, depois a população. Então ele, assim, tinha um caráter turístico aos finais de semana, né? Aí já num período mais recente, mas ele, para a economia da cidade, ele era fundamental. Então, assim, você vê que uma das principais indústrias da cidade foi construída com base nesse trem. Então, é uma pena que isso tenha sido desmanchado. Eu não consigo te fazer uma previsão, assim, se é possível retornar ou não. Não existe um levantamento hoje desse funcionamento tão preciso, mas a gente torce para que um dia isso retorne, né? Porque seria ótimo para todo mundo. Fazendo um gancho na pergunta do Cirilo de turismo, né? Vocês fazem algum tipo de medição de quantas pessoas que visitam o Museu Ferroviário são de fora? Porque a gente sabe que o Museu Ferroviário de Juiz de Fora talvez seja o único museu até da Zona da Mata, né? Ou a gente tem outros museus com esse caráter. Então acaba sendo um ponto de encontro de pessoas de cidades aqui próximas e talvez até de outros estados, né? Então existe algum tipo de controle disso para a gente poder ver o aumento ano após ano? Sim, sim. O percentual, Juiz de Fora, ela não existe nela, embora hajam importantes instituições aqui museológicas, a gente não tem uma tradição da população frequentar museu, parece que ainda tem uma restrição, as pessoas acham que é um lugar muito elitizado. Até a nossa tentativa com o Museu Ferroviário é aproximar essa história da população. E aí, esse levantamento, a gente percebe isso muito no nosso livro de registro, lá as assinaturas que a gente tem, o percentual é muito maior de pessoas de fora do que de pessoas da cidade. Por exemplo, segunda-feira agora foi feriado no Rio de Janeiro, quantidade de gente do Rio que veio para cá para conhecer o museu, enorme. Então isso eu acho que é muito representativo, né? Sendo que no Rio de Janeiro a gente tem um dos principais acervos ferroviários lá no Engenho de Dentro. E aí as pessoas vêm para Juiz de Fora, porque aqui realmente a gente tem isso já foi apontado pelo IPHAN como um dos 7 maiores acervos ferroviários do país. Numa região que a gente tinha uma movimentação de Central do Brasil, da Pedro II, depois Central do Brasil, e da Leopoldina, as principais ferrovias do país naquele momento.
Então, Juiz de Fora ela tem uma importância histórica nessa questão de ferrovia e econômica para o país enorme. Só que muita gente ainda tem essa restrição com o museu. Então, assim, quando eu falo que a gente abre o museu para eventos como um café com hip hop, ou a gente realiza lá, como vai ter amanhã, um encontro para promover o ferromodelismo na cidade, vai ter peça de teatro lá amanhã. Então, quando você tem essa variedade de eventos, você chama as pessoas da cidade também para conhecer. Mas esse impacto de turismo tem sido bem grande, cada vez maior, né? Muito bem, a gente agora vai para o primeiro intervalo do nosso programa de hoje. Já voltamos para continuar falando sobre história, museus. É daqui a pouquinho. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Luiz, você tem falado a respeito da população de Juiz de Fora que tem deixado de ir ao museu, né, uma forma de resgatar a memória e de uma forma ou de outra também reforçar uma identidade que Juiz de Fora não tem tão forte, né? Uhum. Você fala de Juiz de Fora, você não consegue encontrar símbolos que representem a cidade. Como que você acha que a ida aos museus, não só ao Museu Ferroviário, mas a outras instituições que resgatam um pouco da nossa história, pode fazer com que a gente reforce essa identidade? Juiz de Fora, eu acho que ela tem algumas características que são importantes de serem levantadas para a gente entender um pouco a cidade, né? É o fato de ser limítrofe. Então a gente tem uma cidade que ela beira Minas, beira Rio, e aí fica com essas duas culturas muito fortes influenciando, mas é uma mistura. E é uma cidade que ela é de trânsito, né? Muita gente vem para estudar, né? Muita gente vem para trabalhar e às vezes vem e voltam para sua cidade no mesmo dia. Muita gente ou vem, se forma e vai embora. Muita gente que nasce na cidade, se forma e vai embora em busca de outras oportunidades. Então isso tudo gera um impacto muito grande. E quando você não tem um resgate de memória disso, da cidade em si, você vai enfraquecendo uma identidade ou você tem dificuldade de formar ela. Eu enxergo muito isso em Juiz de Fora porque é o que você falou, assim, faltam alguns símbolos, embora a gente tenha alguns, né? Mas quando a gente tem algumas coisas que definem a cidade, por exemplo, a gente estava conversando antes de começar o programa de que Rui Barbosa denominava como Atenas Mineira, tem a denominação de Manchester Mineira. Então você tem uma influência externa, mas e aí? Como que a gente enxerga isso hoje na cidade, né? Muita coisa foi se perdendo, muita coisa foi se modificando. Então, quando você tem museus que resgatam peças, que resgatam história, ou mesmo museus de caráter mais artístico, como é o caso do MAM, por exemplo, você tem a chance de fazer com que as pessoas reflitam o espaço onde elas vivem. Mas não só instituições, eu acho que assim, a dificuldade é de fazer com que as pessoas percebam onde elas vivem, né? Você andar pelas ruas do centro olhando para cima, vendo fachada de prédio antigo. Você tem resquícios, no caso, aí entrando no assunto do Museu Ferroviário em si, você tem resquícios de ferrovia pela cidade toda, né? Você tem linhas que são ativas até hoje, que foram da época da Central do Brasil. Você tem linhas desativadas, por exemplo, lá para o lado do Parque Guarani. No meio de hortas, você encontra a linha da Leopoldina lá, porque o trem cruzava ali. O passeio que margeia a escola lá em Filgueiras é o passeio da plataforma de embarque da estação que ficava onde tem escola hoje, onde tem um supermercado, igreja em Grama, tinha uma estação de trem ali. Então você tem, eu acho que é possível fazer uma busca quase que arqueológica na cidade, pensando o que tinha ali antes. Você quer ver uma curiosidade? A gente tem uma ponte, hoje ela é de pedestre, ali na Avenida Brasil. Quem vai à feira aos domingos pode ver essa ponte ali. É uma ponte pequenininha. Aquela ponte ali, o trem passava por cima dela. Então ela tem alguns recuos com um banquinho que ninguém sabe. Por que tem aquilo? O pessoal fica olhando o rio passar? Não, era o pessoal desviar do trem. Então, assim, é possível fazer uma arqueologia de Juiz de Fora sem precisar estar dentro de uma instituição. Você só precisa aprender a observar. Ô Luiz Fernando,
Você fez um resgate bastante interessante da importância da história, no sentido de que a cidade de Juiz de Fora resgate a sua história para a gente ter uma definição do perfil da nossa cidade. Agora, a gente vai a Ouro Preto, Mariana, a gente percebe uma influência muito grande no processo de montagem de ferrovia, exploração de ferrovia, de ingleses. Assim, qual foi a importância dos ingleses nesse processo de dinamização das ferrovias no mundo? E, principalmente, como é que você classifica o imperador? O imperador foi um visionário nesse processo, porque parece que ele foi um dos grandes incentivadores disso. Dom Pedro II, e aí é uma coisa que eu brinco com as crianças ou os jovens quando vão ao museu, eu falo que se ele fosse hoje ainda imperador do Brasil, a gente acompanharia as notícias do Império pelo blog dele, Instagram, porque realmente era uma pessoa envolvida com a modernidade, né? Na época dele, o que tinha de mais moderno em transporte era a ferrovia, né? Tinha acabado de ser desenvolvida aí na Inglaterra, né? A Inglaterra foi quem realmente desenvolveu e expandiu isso para o mundo. No caso do Brasil, os ingleses vieram para implantar essa tecnologia aqui, com certeza. E não só isso, né? No caso da ferrovia da Leopoldina, ela começa como estrada de ferro da Leopoldina, que é a estrada que parava, né, no caso ali na nossa estação onde está o Museu Ferroviário. E aí, em determinado momento, o Brasil, com uma dívida por conta desse maquinário que vinha, essa tecnologia que vinha da Inglaterra, ele foi acumulando uma dívida com os ingleses. E aí, para amortizar uma parte dessa dívida, foi feita a concessão para que os ingleses explorassem a Leopoldina. Então, ela, de estrada de ferro da Leopoldina, passou a se chamar Leopoldina Railway Company. Então, nós temos o prédio lá hoje, foi construído nessa época dessa exploração dos ingleses, e aí retorna para o governo brasileiro na década de 50. Mas eles foram fundamentais, porque foram eles que criaram, né, essa tecnologia e ajudaram a implantar no mundo inteiro, né? Então, são parte fundamental. A gente tem resquícios em cidades como Mariana, Ouro Preto, mas não só. Onde passava a ferrovia, os ingleses deixaram um rastro deles ali. Luiz, você falou muito aí da influência Rio-Minas, né? Que a gente aqui em Juiz de Fora sofre bastante pela proximidade, inclusive. De uns meses para cá, a gente tem acompanhado notícias tanto na mídia televisiva quanto na mídia escrita e redes sociais sobre um possível trem que vai ligar Minas-Rio. Isso. Como é que é isso? O quanto disso realmente é de fato verdade? Vai acontecer? Qual que é o prazo? E qual a influência, qual o impacto turístico para isso, assim, a médio prazo, né? Esse projeto dessa viagem, ele está sendo desenvolvido pela ONG Amigos do Trem, né? A OCISP, Amigo do Trem. E eles já fizeram, inclusive, alguns testes com 2 locomotivas. Teve um festival gastronômico em Sapucaia, foi agora esse mês, e eles já fizeram um transporte de um vagão-restaurante com 2 locomotivas até lá e aproveitaram, né, o festival, fizeram o uso dele lá. É uma viagem de 6 horas, mais ou menos, é isso? O tempo de viagem eu não sei te precisar agora, mas vai ser um trecho entre Três Rios e Cataguases, se eu não me engano. É um trecho até longo, né? E que vai ser o trem turístico mais próximo que a gente vai ter aqui de Juiz de Fora agora, eu acho que começa a funcionar no meio do ano, se eu não me engano. Então isso é fundamental para o turismo, né? Eu acho que é muito gostoso viajar de trem, a gente tem um tempo de contemplação da viagem diferente quando a gente está numa locomotiva. Pode ser num trem-bala, pode ser numa locomotiva a vapor, então você tem tempos diferentes do transporte rodoviário. E isso vai ser fundamental para a nossa região toda, né? Não só aqui em Juiz de Fora, mas todas as cidades que um dia tiveram esse transporte de passageiros resgatarem um pouco disso, embora esse trem não vai chegar até Juiz de Fora, mas vai estar muito próximo da gente aqui. É legal que é uma experiência tão diferente, né? Que as pessoas vão poder presenciar. Igual a gente já tem falado que muitas pessoas mais jovens não tiveram nenhum tipo de contato com alguma ferrovia. É uma grande oportunidade. Sim, sim. Muitas crianças que vivem, né, moram em Juiz de Fora, observam o trem, mas o trem ele tem uma questão lúdica nele que vem de geração em geração
E aí, assim, isso aproximadamente 200 anos o trem existe, né? E fica no imaginário. Então, quando a criança ela tem a possibilidade de viajar, aquilo ali é como se ela estivesse embarcando num desenho animado, né? Tem essa coisa lúdica muito forte. É o sonho, né? A gente tem vários filmes, vários desenhos animados que abordam isso. E o que eu costumo brincar é que o Museu Ferroviário hoje, ele representa para Juiz de Fora um dos poucos espaços que as pessoas vão para contemplar o trem. Porque no restante da cidade, o trem ele gera incômodo, embora barulho, ele esteja... Né? O barulho do trem, embora ele esteja presente na cidade há muito tempo, há mais de 100 anos, as pessoas entendem ele como incômodo, porque elas não usufruem daquele transporte, não faz parte da vida delas. Então o Museu Ferroviário é um oásis no meio do centro de contemplação do trem, né? Tem gente que vai ao museu só para ver o trem passar. Eu estava comentando com o pessoal no intervalo. Tem uma senhora que ela leva os 2 netos dela todas as férias para observar o trem passar. Então ela senta lá no banquinho da estação e os netos ficam agarrados no alambrado, que é bem próximo à linha do trem, esperando o trem passar. Então isso é muito legal, né? Assim, de certa forma é o trabalho do museu de estar resgatando e mantendo a história ferroviária, mas isso partir da pessoa de lá para fazer essa observação todos os dias é muito legal, muito significativo. Mas o legal ainda é que o museu está cheio de novidades, de programação sempre, para fazer justamente com que essas pessoas criem interesse, né, de ir lá, usufruir dessas atividades e conhecer um pouco mais da história também. Você falou que tem as inscrições da Semana de Museu que já estão abertas. Eu queria que você falasse um pouquinho de tudo isso ainda que está por vir lá no museu. A gente está com programação fora a programação do museu em si, de visitas guiadas, né? Qualquer um pode agendar, juntar a sua turma. Se você tem a turma do bairro, quiser juntar esse pessoal e agendar a visita lá, a gente faz. E aí a gente tem programação cultural lá, até setembro já tem agenda cheia. Então muita coisa está para acontecer. Aí no caso da Semana de Museus, que é um evento que a gente realiza lá junto do Instituto Brasileiro de Museus todos os anos, né? Há 16 anos. Então nós temos esse ano, o tema é Museus Hiperconectados, novos públicos, novas abordagens. E a gente vai realizar 2 tipos de atividades para que a população aproveite o museu. Então uma é para turmas de escolas, faculdades, cursos técnicos. Aí a gente vai fazer a visita guiada, vai ter uma atividade de mapa de percepção, uma atividade que vai envolver fotografia, depois essas fotografias vão para as redes sociais do museu. E também vai ter para a população em geral. Nós vamos fazer uma visita guiada ao museu, resgatando essa parte da hiperconexão com os aparelhos de comunicação, mas depois a gente vai levar todo mundo para o Centro de Controle Operacional da MRS, que é usado hoje. Então são 20 vagas só, se alguém tiver interesse tem que entrar em contato pelo 3690-7055 ou pelo e-mail contato mfjf, Museu Ferroviário de Juiz de Fora, @gmail.com, fazendo a sua inscrição. São vagas limitadas. No caso das visitas para as turmas, são 9 vagas que a gente tem, algumas já foram preenchidas. E no caso dessa visita para a população em geral, são 20 vagas só. E aí essas atividades acontecem entre 14 e 18 de maio. As inscrições vão até o dia 9 só. Então, quem quiser participar tem que correr. Até semana que vem a gente tem a possibilidade de ter vaga. Depois já não sei. Muito bem. Muito obrigado, Luiz. A gente agora vai para mais um rápido intervalo e já voltamos com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora.